Voltei agora para ensinar um pouquinho de matemática para você. E eu quero só saber se você está esperto, se você vai ficar esperto também nessa matéria nova que eu tenho para você. Vamos lá? Vamos começar nossa aulinha bem legal. Então, gente, nós vamos trabalhar hoje comparação de quantidades. Para a gente trabalhar comparação de quantidades, a gente vai usar alguns sinaizinhos que o tia vai ensinar para você agora. O sinal de maior, maior que, menor que e igual a. A gente vai abrir o nosso livro, tá? Na página 31, onde nosso conteúdo se inicia, tá bom? Aí você vai acompanhar com a tia a leitura das atividades propostas e vai entender algumas coisinhas também que a tia tem para passar para você, ok? Muita atenção, porque em aulas de matemática a gente não pode olhar para os lados, não pode ver o que o irmãozinho está fazendo, a mamãe, papai. A gente tem que ficar prestando atenção na aula, viu? Então vamos lá. Você sabe por que as galinhas botam ovos? Por que será que as galinhas botam ovos? Olha só, essa galinha colocou ovo lá no ninho dela e tá cuidando. Elas sempre ficam por perto, né, do ninho. Por que será? Porque os bichos põem ovos com um objetivo muito simples. Está escrito bem aqui no livro de vocês. Proteger os seus filhos até que eles estejam prontos para começar a enfrentar o mundo lá fora. Então, a galinha coloca o ovo até que o pintinho fique prontinho para começar a enfrentar o mundo lá fora. Ele sai do ovinho aqui, ele já começa a ciscar, ele já anda. Então, a galinha cuida até que esse processo aconteça. Por isso que elas colocam ovos e cuidam até o bebê delas nascerem. Interessante isso, né? Pois é, mas com isso a gente ficou com algumas dúvidas. O Felipe, que é o dono de um sítio, a gente até falou de sítio na aula de geografia, não foi? Pois é, o Felipe é dono de um sítio e ele tem muitas galinhas. E ele quer ter uma noção de quantos ovos essas galinhas colocaram nas últimas semanas. Foram 5 semanas o Felipe observando as galinhas dele e observando quantos ovos elas colocaram por semana. Na primeira semana, ele percebeu que elas colocaram 1.784 ovos, bastante ovos, né? Na segunda semana, 1.787 ovos. Na terceira semana, um pouco mais ainda, 1.802 ovos. E na quarta semana, 2.005 ovos, só aumentando, né? Muitos ovos por semana. E depois, na quinta semana, deu uma baixa de novo, 1.802 ovos. Felipe tá de olho. E aí ele começou a querer comparar lá no sítio dele, ele quis entender e fazer alguma comparação de quantidades da primeira semana com a segunda, da terceira com a quarta, ele quis fazer comparações. Vamos observar as comparações que o Felipe fez? Então, lá na página 32, vocês vão encontrar as comparações que ele fez. Vocês estão vendo aqui, pequenininho? Então, ele quis comparar a terceira semana com a quinta. E a tia Ingrid vai colocar aqui maior para você ter um entendimento mais fácil sobre o que a tia Ingrid quer que vocês entendam agora. Ele viu no ábaco, né? Ele fez uma montagem, uma representação no ábaco da quantidade da terceira semana e da quinta semana. Então, nós vamos fazer conforme a tia Ingrid ensinou para vocês, porque fazendo como a tia Ingrid já ensinou para vocês na escola, né? Vai facilitar o nosso entendimento do que a tia quer que você entenda, que você aprenda. Vocês lembram que a tia disse o seguinte? Olhar o ábaco e contar as pecinhas e registrar o número de cada pecinha que a gente tem? Então, na terceira semana, a gente já vai fazer a representação em números, né?
A gente vai usar os algarismos aqui para poder fazer a representação da terceira semana. Aqui a gente vê uma pecinha, então a gente já coloca o número 1. Aqui, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pecinhas. A gente já coloca também representação número 8. Aqui a gente já não vê nada, né? A gente não tá vendo, eu não tô vendo nada aqui, nenhuma pecinha. Então, quando não tem nada, a gente representa com o 0. Aqui nós temos 2 pecinhas, então nós vamos representar com o número 2. Pronto, eu fiz já a representação com números, então eu já sei que este número no ábaco é 1802, verdade? E aí eu vou fazer a mesma coisa com o da quinta semana. Eu observei, neste caso, que o ábaco está representando exatamente a mesma quantidade. Vocês podem observar isso? Que esse ábaco está representando a mesma quantidade neste ábaco. Então, a gente faz a representação bem rapidinho de novo. Ó. 1, aqui tem 8, aqui tem 0 e aqui tem 2. Nesse caso, fica muito simples a gente dizer se a terceira semana foi maior ou menor do que a quinta semana, ou se foi igual. Olhando os números, a gente pode fazer a comparação e dizer que essa quantidade está igual. Foi simples a gente representar com os nossos sinais de que esses dois ábacos, a terceira e a quinta semana, representam o mesmo número, então é igual. Porém, bem aqui, quando se compara a primeira semana com a segunda, a gente já tem algumas diferenças e a gente vai observar e vai fazer do mesmo jeito, o mesmo processo que a tia acabou de fazer aqui, ok? Eu também coloquei essa representação maior para que você entenda direitinho o que a tia Ingrid quer ensinar para você. Nós estamos fazendo aqui agora a comparação de quantidades de ovos que as galinhas colocaram na primeira semana e na segunda semana. Vamos contar as pecinhas que tem na unidade de milhar, na centena, na dezena e na unidade, beleza? Então vamos lá? Aqui nós temos uma pecinha. Aqui nós temos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pecinhas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pecinhas. Aqui nós temos, juntinho com a tia, hein? 1, 2, 3, 4 pecinhas. Pronto, nós já descobrimos, né? Nós já sabíamos também na página anterior, fala pra gente quantos ovinhos que as galinhas colocaram na primeira semana. 1.784. E na segunda semana? Vamos ver na segunda semana? Aqui na unidade de milhar temos uma pecinha, né? Na unidade... aqui, cadê? Na unidade de centena a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 7 novamente. Então, já temos aí entendimento de que está diferente. Esses números não são iguais como o primeiro aqui. E agora, tia, o que eu faço para descobrir quem é maior ou menor nesses números que foram dados? Nós vamos começar a observar sempre da esquerda para a direita. Então, a gente vai começar a observar a unidade de milhar. A unidade de milhar dos dois números são iguais. Então, até agora, nós não sabemos qual é o número maior. A gente sempre vai descobrir quem é o número maior, né? Depois que a gente olha na centena, a gente percebe a mesma quantidade. Tem 7 na centena no número da primeira semana, tem 7 na centena da segunda semana. Então, até agora, a gente não descobriu qual é o número maior. Depois que a gente vai para a casa da dezena, a gente ainda descobre que a casa da dezena também tem 8 pecinhas nas duas. Então, nos restou fazer a observação na unidade.
Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 7. A gente vai identificar agora que este número da segunda semana é o número maior. Então, 1784 é menor que 1787. Sempre a abertura aqui do sinal vai estar voltado para o número maior. Sempre, tá? Esse aqui é o sinalzinho menor que. Depois, no final, a tia vai ensinar o macete para vocês nunca mais esquecerem e nunca mais errarem sobre que sinal usar para poder fazer as comparações, ok? Vamos lá? Na página 33, a gente continua fazendo as comparações agora da terceira semana com a primeira semana. Nunca se esqueçam do que a tia Ingrid falou para vocês. Se vocês colocarem os números conforme a tia ensinou, vocês sempre vão ter mais facilidade de entendimento na hora de fazer a tarefa de vocês. A tia colocou aqui, para ser um pouquinho mais rápido, ela já vai lançar os números que tem de pecinhas em cada ábaco, tudo bem? Então, aqui a gente tem 1, na centena nós temos 8, na dezena nós não temos nada, a gente vai representar com 0, e na unidade nós temos o número 2. Isso na terceira semana. Na primeira semana, a gente tem na unidade de milhar 1, na centena 7, na dezena 8 e na unidade 4. Pronto, eu já fiz as representações com os números, né? Então, na terceira semana, a gente percebe que tem 1.802 ovos e na primeira semana, 1.784 ovos. Ele quer saber se na terceira semana nós temos maior número ou menor número, que é a primeira semana, ou se nós temos um número igual. Quando é que a gente descobre isso? Vamos repetir aquele macete que a tia Ingrid ensinou. Olha só. A gente olha primeiro na unidade de milhar dos dois números. São iguais, não é verdade? Depois a gente olha a centena. Opa, a centena aqui já está diferente. Quem é o número maior entre o 8 e o 7? Já percebemos que é o 8. Então, nós nem precisamos fazer a representação do restante, nem precisamos olhar o resto dos números para poder identificar que na terceira semana teve mais números de ovos do que na primeira semana. Então, 1.802 é maior que 1.784. Viu como é importante a gente colocar os números abaixo do ábaco, que facilita a gente identificar quem é o número maior, quem é o número menor e se os números são iguais? Ainda uma outra comparação da quinta e da quarta semana. Por que esse tanto de comparação, tia? Só para fixar mais, para você entender direitinho o que a tia Ingrid quer explicar para você, tá bom? Aí a tia também vai agilizar aqui, porque a tia já contou quantos numerozinhos tem. Vamos lá. Unidade de milhar 1, centena são 8, não tem nada na casa da dezena e temos duas pecinhas na casa da unidade. Aqui, nesse outro número, nós temos 2 unidades de milhar, nenhuma centena, nenhuma dezena e 5 dentro da casa da unidade. Observando já a unidade de milhar, a gente consegue perceber quem é o maior número, porque a gente inicia sempre da esquerda para a direita, como a tia Ingrid falou para vocês, para fazer a comparação, né? E aí, o que a gente pode observar aqui? Que o número 2 é maior do que o número 1, que estão na casa de unidade de milhar. Isso significa, então, que 1.802 é menor que 2.005, certo? Até aí tá tudo bem, tá tudo ok? Vamos para a próxima?
A próxima já são que as atividades. Então, você tem que prestar atenção agora no que a tia Ingrid tem para explicar para vocês. Eu vou abrir no livro da tia aqui também. Eu estou acompanhando tudo pelo livro também, gente. Vocês precisam ficar acompanhando daí, que a tia Ingrid está acompanhando aqui, tá bom? Pronto, cheguei na atividade, tá? Aqui o meu livro também. Vamos lá. Tá pedindo para você fazer um X na placa que tem um número maior e contornar o que tem um número menor. Nós já aprendemos a identificar, comparar, na verdade, as quantidades, né? Tia, mas eu acho que fica mais fácil com ábaco e eu não tenho ábaco. Mas a tia já ensinou vocês a desenharem em casa e na escola também. Se você tiver dúvida, faz o ábaco desenhadinho igualzinho a tia Ingrid fez aqui no caderno dela, tá bom? Nós vamos usar só unidade de milhar, centena, dezena e unidade, que foi o que a gente estudou até o último dia que nós tivemos aula na escola, tudo bem? E aí, a tia trouxe aqui um número qualquer. Aí eu botei o tudo bem aqui para vocês me mostrarem que entenderam ou não. Eu vou usar este número aqui, 1234, para poder mostrar para vocês a forma que vocês podem estar fazendo em casa, para poder identificar quem é maior, quem é menor, levando em consideração, primeiro, a unidade de milhar, se for igual a centena, se for igual também a centena, já dá uma olhada na dezena e assim por diante. Se você fizer a representação de todos os números que estão aqui na atividade, pode facilitar para você. Ficou muito simples, olha só como ficou a representação no ábaco. Uma unidade de milhar, duas centenas, 3 dezenas, eu fui colocando, você pode fazer desenhando com lápis, e 4 unidades. Tá vendo como é fácil fazer um ábaco em casa e dá para usar o ábaco, né? Então, aí você pode fazer isso representando esses números e aí você vai identificar para mim qual é o número, né, fazendo um X na placa que tem um número maior e vai contornar o que tem o número menor. Beleza? Essa é a questão 1. Na questão 2, está dizendo o seguinte: os teatros precisam informar a capacidade do público, ou seja, quantas pessoas cabem no lugar. Veja nas placas a seguir a capacidade de 4 teatros diferentes. Aí aqui tem o nome dos teatros, certo? E aqui embaixo as quantidades. E são as quantidades que você precisa prestar atenção para poder me responder a questão A, B e a questão C, tudo bem? A questão A. Qual teatro tem a maior capacidade de público? Você vai avaliar olhando para mim quais são os números que você tem para poder identificar quem tem a maior capacidade de números, beleza? Na questão B, qual tem a menor capacidade de público? Tia, como é isso, capacidade? É o número que cabe de pessoas, tá bom? A questão C, você vai usar os sinais que a tia Ingrid ensinou, né? Os sinaizinhos e o de igual, de igual. Você vai ensinar. Nesse caso aí, só está pedindo de maior e menor que. E aí, no final do vídeo, você vai ter uma dica legal que você nunca mais vai errar. E você vai voltar aqui nessa questão e vai acertar todas com a dica que a tia vai dar para você. Ok? Você vai comparar essas quantidades aí e vai conseguir acertar todas, principalmente com a dica que eu tenho no finalzinho do vídeo. Vamos lá? A questão 3 está escrito assim: a professora escreveu por extenso alguns números no quadro de giz. Está aqui o quadro de giz da professora. Ela escreveu 1308. Se você achar mais fácil transformar isso aqui em números, né? Colocar em número, usar os algarismos para escrever vai ser melhor para você. Porque aqui você vai precisar escrever em algarismos para ti. Porém, tem mais uma regra, a questão número 3. Você não vai botar de qualquer forma do jeito que está aqui. Então, eu, se fosse você, escreveria aqui os números para facilitar a hora de preencher os quadradinhos. Olha só.
Usamos apenas algarismos, escreva abaixo esses números de maior para o menor. Então, do maior, o número maior ao número menor. Você vai escrever o maior, o segundo maior e o terceiro maior. Do maior para o menor. Na questão 4, observe os números representados nos ábacos a seguir. De novo, ábaco, como a tia Ingrid disse, escreve embaixo, tá? Escreve embaixo, anota o que eu tô falando. Escreve embaixo o número de cada pecinha e embaixo também de cada ordem aqui, ó. A ordem de unidade de milhar, de centenas, de dezenas. Se você escrever o númerozinho bem aqui embaixo de cada um, na hora de você responder o que está se pedindo na letra A, B, C e D, você vai ver que ficou mais fácil se você fizer conforme a tia já ensinou para você, tá? Aí na letra A está escrito assim. Quais números estão representados nesses ábacos? É exatamente o que a tia Ingrid quer saber de você. Que números estão representados? Aqui, aqui, aqui e aqui. Você vai escrever para mim em números com algarismos, beleza? Na letra B, qual desses números é o maior? Você já sabe também identificar quais são os números maiores e os menores. Eu só quero um, que é o maior. E eu também quero saber na letra C, qual desses 4 números que você vai descobrir aí é o menor. E depois você vai escrever esses números do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente, do menor para o maior, beleza? A questão 5, você vai, em cada quadro a seguir, pintar um número maior. Você vai olhar a letra A e vai pintar um número maior que tem entre esses 3 aqui, beleza? A letra B, a mesma coisa, você vai pintar o maior, e na letra C a mesma coisa, você vai pintar o maior. E a letra A é para você escrever os números do quadro B em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E na letra B, você vai escrever os números do quadro C em ordem decrescente, que é do maior para o menor. Tudo bem? Eu coloquei aqui o ábaco dessa questão aqui e fiz a primeira para você entender como é que a tia está falando para vocês colocarem aqui o número, ó. Aqui embaixo, para facilitar. Aí, ó, conta o número da casa de unidade de milhar, da centena, da dezena e da unidade. Eu tô dando essa dica, esse macete, mas os outros 3 você vai fazer sozinho, porque você é capaz, você é muito inteligente, tá bom? Fica 3.532 esse número desse ábaco. Aí você vem bem aqui e deixa anotado 3.532. Isso vai facilitar você responder as outras questões, tudo bem? Ainda na questão 6, nós temos que fazer uma observação dos números que estão nas plaquinhas dos meninos, tá? Nos cartões. E fazer o que se pede. Na letra A, tá pedindo o seguinte: qual o maior número de 4 ordens que podemos escrever usando esses algarismos sem repetições? Então, eu vou olhar aqui os números que eu tenho, os algarismos que eu tenho, para formar um número. E eu quero o maior número utilizado fazendo com 4 ordens. Então, eu vou ter que utilizar todos esses números. Para ele ser o maior número, qual plaquinha tem que ser a primeira, hein? Eu acho que você já sabe a resposta, porque você é nota 10. Na letra B, qual o menor número de 4 ordens e algarismos diferentes que pode ser formado usando esse algarismo? Do mesmo jeito, eu acho que você já sabe que número utilizar para ele ser o menor número de 4 algarismos aqui. Então, ele vai começar com qual número, né? É só o primeiro número que a gente tem que observar? Não. A gente tem que observar os outros números dados também, né? A questão 7 é comparar as quantidades para completar a tabela. De novo, a tia Ingrid dá aquele mesmo palpite, faz o seu ábaco, ou então conta as pecinhas do ábaco e registra aqui no cantinho, tá? Para depois você dizer se é maior que ou menor que.
Nesse caso aqui, já está respondido, e aí a gente percebe que tem um número que está aqui representado é maior que este número aqui que está representado. Como é que a tia Ingrid sabe disso? Nem preciso contar. Dá para ver aqui na centena que eu tenho muito mais peças do que na centena desse segundo número. Eu nem preciso, às vezes, contar. Só de olhar eu já percebi que este número é maior que este. Você vai fazer a mesma coisa com esses números aqui. Tudo bem? Isso mesmo. Anotaram tudo? Então, vamos para a próxima situação. É aí que eu vou contar para você a questão do jacaré, a história do jacaré guloso. Olha só a cara desse jacaré. Ele não para, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Não importa para que lado, ele sempre vai procurar o número maior. Ele sempre vai procurar o número maior. Ele é muito guloso. Gente, pensa no jacaré guloso. E aí ele vai procurar, ó, eu quero comer o número maior, 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 maior. Chega e fica doido ali querendo comer o número maior, né? E eu vou explicar para vocês como funciona essa questão desse jacaré. Olha só. Eu tenho o número 21 e o número 15. Para que lado vai ficar a boca do jacaré? É claro que eu vou perguntar, vou dar um segundinho para você me responder. Ele vai comer o número 21 ou o número 15? Ele é guloso. Então, a boquinha dele sempre estará aberta para o lado maior. Ele vai comer o 21 ou ele vai comer o 15? É lógico que ele vai comer o 21. E isso vai fazer com que eu entenda que 21 é maior, tá vendo? É o mesmo símbolo. Mas a tia tá usando o jacaré para você entender que a boquinha dele sempre estará voltada para um número maior. Eu vou mostrar para você usando os mesmos números. Olha só, o número 15 e o número 21. Adivinha para que lado agora a boca dele estará virada? Como a tia Ingrid disse, sempre estará virada para o lado maior. E agora, nós estaremos usando o quê? 15 é menor que 21. A gente nunca mais vai errar quando tiver que colocar que o número é maior ou menor. Mas o que acontece quando ele se depara com números iguais? Aí o jacaré fica confuso. Ele fica tão confuso que ele trava os dentes e não come nada, nem o da esquerda, nem o da direita. Então, ele travou os dentes e ficou tudo igual. Ninguém vai ser comido pelo jacaré guloso. Entenderam? É isso, gente. Nunca se esqueçam dessa história do jacaré guloso, né? Ele sempre estará com a boquinha voltada a um número maior. Olha só que interessante. E aí, você nunca mais vai errar os sinais. Às vezes a gente sabe que o 21 é maior do que o 15, mas esquece, tia, que sinal eu vou usar, não é? E agora a gente não vai esquecer, porque a boquinha sempre estará aberta para um número maior. Esse jacaré guloso veio para ensinar a gente nunca mais errar isso, ok? Um beijão para você. Espero voltar logo ver você, porque tô com muita saudade da presença de vocês. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.